Eu estou aqui com a Juliana Batista, que é nutricionista e também educadora em diabetes. Eu aproveitei a história que ela tem relacionada ao diabetes, embora ela não esteja mais no consultório, atendendo em consultório. Ela tem uma longa história relacionada com diabetes e insulina, que é o nosso tema. Ju, conta um pouquinho pra gente dessa história, Ju. Então, eu tenho diabetes desde 87 e naquela época, né, que a gente descobriu, eram só as insulinas, né, a insulina suína e bovina. Então você usou insulina? Usei. Eu não cheguei a usar essa seringa de vidro, né, aqui ó, tá vendo? Essa seringa que é de vidro. Essa eu não usei, eu já comecei com a de plástico, mas eram agulhas grandes, de tipo... Que tamanho era? 12 milímetros e meio e era grossa. Hoje em dia ela também tem um calibre um pouquinho mais fino. E a forma que a gente tomava também era muito diferente. Daí, então a gente tomava só uma de manhã, misturado, a rápida e a lenta, e uma à noite, que era a N e a R. Né? A N era a lenta, que é a NPH, que a gente tem até hoje no mercado, e a R, a rápida. Então, se a gente lembrar, tem assim, a gente acabou pegando uma parte da história da Juliana, tá aqui demonstrada aqui na mesa, e junto a gente pegou do nosso museu, que conta um pouquinho da história da insulina e insulina na vida das pessoas que têm diabetes tipo 1, né? Ô Ju, o que a gente tem hoje disponível de insulinas no Brasil? Então, hoje a gente tem no mercado para basal, a gente tem a Glargina, que o nome comercial é Alantus ou Abasaglar. A gente tem a Levemir, que é a Detemir, que chama o nome comercial Levemir. Tem a Glargina, que é a Tugel, que é a Glargina U300. Que já é da segunda geração dos análogos de longa duração. Tem a Tresiba, que é a Degludec. Isso é o que a gente tem de insulina basal, né? Insulina Vai ter basal, coisa elas são nova. lentas e duram várias horas no organismo. A gente tem as insulinas rápidas, a regular, a Asparte, que é a Novo Rapid. Tem a Asparte modificada, que é a Fiasp. Que é um análogo mais rápido do que o análogo, Isso. que os análogos rápidos. Tem um mecanismo de ação, né? Ela começa a agir já 5 minutos depois da aplicação. Isso. Tem a Lispro, que é a Almalog. E a glulizina, que é a Pidra. Isso, a glulizina, que é a Pidra. Então, só pra gente esclarecer, lembrar, né? Você usava só NPH e no começo você usava a insulina de porco ou a bovina, né? Isso. E a gente tinha insulina NPH e insulina regular, que era de origem animal. Isso. E eu lembro disso na época que eu estava na endócrino, foi quando houve a mudança eu era residente, teve a mudança da insulina de origem animal para modificada, que a gente chamava humanizada, que tinha uma modificação na molécula, e aí depois ficou igualzinha, o homóloga, que a gente chama semelhante àquela insulina que a gente tem, que é semelhante à nossa insulina. E a questão, né, que essas mais antigas, elas acabavam gerando mais hipoglicemia, né, até pela forma de ação e tudo isso, então a gente acabava tendo hipoglicemias mais severas. E também pela forma de aplicação de insulina, né? Se você pensar a NPH naquela época, você dava... Tem muito paciente que usava só uma vez ao dia e não aplicava nada, mas era uma dose alta para cobrir o dia inteiro, né? E a gente não cobria, né? E a gente não cobria, então tinha um período do dia que tinha muita insulina e um período que tinha pouca insulina, e aí tinha mais risco de ter variabilidade glicêmica. E na época, eu posso até falar, porque eu cheguei a usar isso, né? Que era glicopita. Você lembra, né, Ju? Eu usei, isso daqui era caro. E vocês estão vendo que é uma fitinha, tem um rolo aqui, a gente cortava o tamanho. Isso é uma fitinha, a gente molha na urina e aí muda a coloração para falar quanto tá a glicose. E aí, para economizar, a gente cortava um pedacinho bem pequenininho e segurava na ponta, assim, ó, para não molhar o dedo. Mas era o que a gente conseguia ver como que tava.
Mas imagina, né? Ao invés de ver no sangue, era na urina. Você imagina a glicose até chegar na urina, que só chega quando tá acima, né? 180. De 180, que vai pra urina. Então, às vezes, tudo bem, dava negativo, mas às vezes dava alto, mas é porque aquela urina que estava guardada ali. Então, a gente aplicava insulina num valor que não era tão real, então era um pouco mais difícil de fazer esse controle. Esse ajuste, né? Os ajustes. E aí, contando então da sua experiência com o uso de insulina, né? Você lembra a diferença que fez na sua vida, por exemplo, a hora que começou a usar o que a gente chama de análogo de insulina, né? Então, a gente lembrando que a insulina glargina, o 100, foi o primeiro análogo, né? Que apareceu no começo dos anos 2000, né? Como foi isso inclusive, pra comecei num estudo científico que eu entrei. Foi uma diferença muito grande na minha vida, até pela estabilidade, que não tinha o pico de ação. A gente aplicava uma vez por dia, só não mais 2 ou 3, como a NPH. E, nossa, diminuiu muito minhas hipoglicemias, ela deu um conforto muito maior, né? Porque... E aí aquela coisa que a gente tava no estudo, ai, quando vai chegar? E aí eu preciso, eu não posso voltar para NPH. A gente tava torcendo para chegar, né? Logo que acabasse o estudo, ter um período pequeno. E logo fez diferença na vida. No início dos anos 2000, a gente teve então a primeira insulina análogo de longa duração. Nessa época a gente ainda não media tanto o valor da glicemia, né? A gente já tinha o glicosímetro, mas a gente também não media numa frequência que hoje a gente vê que é importante medir. A gente media poucas vezes ao dia, então a gente não via essa diferença do pós-refeição, que ela faz, nossa, muito melhor do que a R. E a dose era fixa que você tomava, você lembra? Era dose fixa. Eu comecei a contar carboidrato, eu saí da faculdade em 99. Faculdade de nutrição. De nutrição. E aí foi quando começou essa onda no Brasil de contar carboidrato. Então, de aplicar conforme o que comia. E aí fazia muita diferença as insulinas mais rápidas, porque aí a gente tinha que aplicar um tempo antes, mesmo assim ficava alto. Às vezes a gente media, né? A gente ia trocando, cada dia a gente fazia a glicemia num horário. E você chegou a usar esses glicosímetros? Sim, assim? um deles foi um dos meus primeiros. Não, meu primeiro glicosímetro foi esse, foi uma festa quando eu consegui comprar. Gente, isso aqui tem um fio. Tem fio. Imagina Além do fio, vocês não sabem como ele funciona. A gente tinha que apertar um botão, aí a gente colocava o sangue na fitinha. Quando ele apitava, a gente lavava, secava, colocava aqui e ainda esperava alguns minutos pra ter um... Imagina assim, a comida esfriando. Por isso que eu não dava, a gente não fazia toda hora, nem levava na bolsa, né? Porque... E eu lembro que era bem caro, né, a coisa. Por isso que a gente não usava tanto. O que foi para você, por exemplo, os métodos de aplicação, né? Como se aplicava insulina e se tinha diferença, por exemplo, o local, você era orientada a mudar o local de aplicação? Tinha algum risco da gente não aplicar sempre no mesmo lugar? Então, já tinha essa orientação de rodízio, inclusive hoje a gente tem as insulinas U100, né, que é a concentração de 100 unidades de insulina a cada ml. E antigamente a gente tinha o 80 e o 40, eu peguei o 40, então assim, era um volume de insulina muito maior, que eram só 40 unidades nesse mesmo 1 ml. Então era um volume muito maior, então na hora que a gente aplicava, ficava tipo um calombinho. Tipo, era meio estranho. História. Mas a gente aplicava e tinha Você tinha que ter uma seringa específica para isso, né? Era uma seringa 80-40. Não, que era própria que tinha a seringa para o 40, a seringa para o 80 e para o 100, exatamente. E quando que você começou a usar as canetas de insulina? Eu lembro que eu fui no médico, ele me deu uma caneta que era tipo essas, mas era de ferro, ela era muito pesada, era tipo essa, mas era mais com o formato dessa. Ela era pesada, eu falava, eu não vou usar esse negócio aqui não. Não usei, fui super resistente. Aí quando lançaram essa de plástico, foi quando eu comecei a usar.
Mas naquela época o vidrinho não era de 3 ml, era 1,5, ela era mais fininha, mas logo acabava também, né? Acabava mais rápido. E era 1,5 ml que dava 150 unidades. Gente, obrigada, fiquem atentos, Diabetes Magazine, a gente vai ter muitas coisas novas e esse é só um gostinho do que tem por vir aí pra gente falar. Nós somos responsáveis para falar sobre diabetes tipo 1 e nós temos muitas coisas novas que vão estar nessa próxima edição da revista. Nos aguarde. Obrigada. Obrigada.